se ser abduzido por alienígenas deixar de ser um medo e virar uma esperança? E se o menino se sente tão solitário que ele quer ser levado pro outro lado da galáxia? Galera, eu acabei de assistir Hélio, um novo filme da Pixar. Eu tô aqui pra falar pra vocês o que eu achei do filme. Mais importante, se vale a pena você sair de casa e gastar dinheiro pra assistir esse filme, ok? Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Galera, nos últimos 10 anos, a Pixar... Vocês falam Pixar, mas o certo é Pixar. Aprendi indo lá, eu fui nos estúdios da Pixar, né? Bom, a Pixar lançou 14 filmes, né, nesses últimos 10 anos. E 6 deles sendo continuações dos spin-offs de franquia que a gente já conhece. E assim, apesar deles terem lançado mais filmes originais, nem todos eles vingaram. A maioria caiu no esquecimento. Claro que tem exceções, né? Tipo Divertidamente, enfim. Mas quem é que lembra de Dois Irmãos? De Um Bom Dinossauro. Elementos lançou tem uns 2 anos, ninguém lembra mais dele, cara. Então os tempos estão um pouquinho, digamos, estranhos pra Pixar, né? Que no começo era uma máquina de fazer pedrada. E agora a gente tem Hélio. Exatamente, não é Ilho não, é Hélio. Mais um filme original. Mas será que vai honrar o legado dos grandes filmes do estúdio? Das grandes obras do estúdio? Será que esse filme é bom? Deixe seu like que eu vou te contar as minhas impressões sobre esse filme. Sincerão, ok? Fui lá, entrevistei a galera que fez o filme e vou mandar um sincerão de qualquer jeito. Bom, Hélio conta a história de Hélio. Eu já adianto que o nome do filme é uma das piores partes dele, né? Não diz nada sobre o filme. Mas Hélio é um mequetrefe de 11 anos que é bem solitário. Aí ele vive com a tia dele, a Olga, né? Que desistiu de ser uma astronauta pra cuidar dele depois que os pais dele morreram. Só que o Hélio, galera, se sente bem deslocado, entende? Ele não tem amigos, vive no mundinho dele, tem perfoque ET, fica embaixo da mesa, nem brincando com bonequinho, aquelas coisas, aqueles olhão, né? Você sabe? Só que ele se sente tão solitário que ele pede pra ser levado pro alienígena. Vai lá na praia, fica fazendo aquelas coisas lá pra ser levado pro alienígena. E dá certo. Do nada ele acaba sendo literalmente abduzido para um outro mundo e vai parar no meio de uma confederação galáctica com ETs, cara, de todos os tipos. Aqueles ETs, pô, parecia um monte de chiclete, coisa louca, né? Pô? E o pior de tudo é que os ETs acham que ele, o Hélio, aquele garotinho de 11 anos, é o embaixador da Terra. E agora ele tem que lidar com uma grande questão diplomática, né? Dar fim a um massacre alienígena. Olha, eu estive lá e falei com o pessoal, dá uma olhadinha. Hello guys, nice to meet you. I'm Peter John. I'm from Brazil. I have a YouTube channel in Brazil about pop culture, and it's the biggest one in the world. Oh, Congratulations! congratulations. In the world. So I can say Awesome. I can say that our audience love everything about animations, about pop culture in general, but especially about the universe, because I think the universe is something really nerd, right? Mm-hmm. And in the trailer, you see a lot of the Pixar style, as I was saying. But this film seems to have something extra. Is there any design element you think might surprise the audiences? I think the design of the aliens, I hope, surprises them It is. because we tried to avoid Star Wars and Star Trek aliens, and with a really fresh take, we had a small team of character designers, some from China, some from America, some from South America, and I think that mix of cultures gave us something unique in the design of the aliens, that we wanted them to be appealing and fun, but at the same time seem strange and exotic. Claudia, we see some amazing alien landscapes in the trailer. Were there any new VFX techniques or innovations used in this film? Yeah, I think the thing that I like to talk about is how, as strange as it is in CG, lighting and materials kind of happen at the end of the process, which is very bizarre in real life because you have lighting. Yeah, imagine if you close your eyes and walk into a room and that's all you couldn't, and you have to put a camera somewhere. That's how we make movies in the past. On Elio, because everything probably made everything have light and translucent, we had to move lighting up in the process. So it doesn't sound interesting in the sense that's how live action works, but for CG, it was groundbreaking. And I think you can see that in the landscape. Like it's lit, you know where to look, it's just twinkles, it's magical. Hélio's a dreamy and lonely kid. So how did you translate that duality of sensitivity and leadership into his facial expressions and gestures? Well, that's a good question. I mean, because Elio is a human, it's kind of much easier to look at reference of what a human would look like when they're lonely, sad. It's body language, it's head angles, and then when they're happy, when they're excited, you could use more energy, more enthusiasm in their posture and more openness. So when Elio gets to the Communiverse and he has to pretend to be the leader of Earth, you know, his posture changes, he becomes more upright, he becomes more
more business-like. Was there any moment during the animation process that moved you emotionally? Oh. Yeah, as a supervising animator, we kind of task the animators with chunks of each sequence. We'll send them off, they'll get a shot briefing from the director. They'll come back with their kind of first pass attempt and there is something really magical when somebody comes back with something that feels so real in terms of its emotionality. And you see, oh my gosh, that person put something of themselves in that. I can see it coming through that character. Even before it's all polished and beautiful animation, sometimes somebody can leave something that feels so true. And there's a lot of deep emotional content in this movie. So in a lot of those sequences, when you see them come back for the first time with animation in them, even though there's a lot of work to be done, you all look at each other and you say, oh man, they got it. Bom, Hélio é um filme bem mais emocional do que parece. Você pode até pensar que vai ter uma aventura cheia de ação, de lasers, mas o foco está muito mais na jornada interna do Hélio do que em qualquer outra coisa. E esse é o ponto forte do filme. A mensagem é muito bonita, sabe? Típico da Pixar. É sobre solidão, pertencimento, medo de rejeição e principalmente sobre como é difícil crescer sendo diferente. A mensagem do filme é realmente muito bonita, porque fala de coisas que todo mundo sente, sabe? Mas nem sempre a gente consegue explicar. Então a mensagem realmente é bonita. O Hélio não quer só fugir, ele quer encontrar um lugar onde ele se sinta aceito. Ele sente que a Terra não é o lugar para ele, né? Por isso que ele implora para ser levado para outro planeta, porque talvez em algum outro canto da galáxia ele se sinta especial, porque na Terra ele se sentia muito isolado, muito triste. E fala sério, quem é que nunca se sentiu meio estranho, meio deslocado, né? Como se fosse de outro planeta, como se não pertencesse àquele lugar, entende? Então isso vai conversar com muita gente que está passando por isso. A gente que é nerd sente isso boa parte da vida, principalmente na minha geração, né? Na de vocês, a maioria de vocês não, porque vocês são a geração que nerd é uma coisa bacana, mas porra, eu vi da geração que nerd era excluído, ok? Então o filme faz a gente pensar sobre essa fixação tão grande que a humanidade tem com a ideia de vida fora da Terra. Desde sempre a humanidade se pergunta se a gente está sozinho no universo. Mas será que não é porque, no fundo, a gente se sente sozinho, cara, aqui mesmo? Percebe isso? Tipo, parece que a gente está sempre buscando companhia nas estrelas porque não sabe lidar com o silêncio aqui embaixo. Aqui embaixo, na Terra, né? Então ele passa essa mensagem bem legal e isso é muito positivo. Outra coisa bacana é a animação. Ela tá muito bonita. Quando eu falei vários chicletes, as cores são vibrantes, mas nossa, cara, tá muito bonito. Tem várias cenas bem bonitas visualmente no filme e umas cenas lindas de verdade. Algumas das melhores de toda a Pixar, vocês vão ver o que eu tô falando, cara. Cara, olha, na boa, parecia que você queria mergulhar naquele universo ali. Eu só tenho uma crítica em relação ao design dos personagens, né? Que na real são bem genéricos. Acho que o Hélio tem um design mais marcante, mas todos os aliens têm um visual meio qualquer coisa. Eu vi o filme que só tem algumas horas, cara, tipo, fechando os olhos aqui, cara, não consigo lembrar de como era a cara dos ETs. E eu acho que já dá pra usar esse gancho e começar a criticar o filme agora, beleza? Apesar de ser bonitinho visualmente, ter uma mensagem legal, o filme é meio genérico. Não são só os visuais dos aliens que são genéricos, cara. Todos eles são bem genéricos em personalidade. Os personagens secundários desse filme, cara, são tão qualquer coisa que você com certeza já viu eles em 1 milhão de filmes diferentes. São umas caricaturas que você não consegue se apegar, entende? Quando a gente tinha, por exemplo, a Dorothy Procurando Nemo, a gente via camadas nela. Ela tinha características que eram só dela, que faziam a gente lembrar dela naquela hora. Pessoa, você lembrava, entende? E a Pixar tá lotada de personagens com características marcantes, com camadas, né, que vão ficar marcadas na nossa cabeça. E eu tenho certeza que eu vou esquecer tudo sobre esses personagens de Hélio em alguns dias. Certeza. Cara, não tem nem 3 horas que eu vi esse filme, eu já nem lembro o nome deles. Os únicos que salvam pra mim são o Hélio e a tia dele, a Olga. Os designs são genéricos, os personagens são genéricos e a história, adivinha? É meio genérica também. Não é ruim, é só que você com certeza já viu muita coisa parecida. Muita coisa parecida e melhor. Eu falei que a mensagem é legal, né? Só que a forma como eles passam essa mensagem através da história é mais do mesmo. Cara, eu sinto que a Pixar, nos últimos filmes, sabe, não estão conseguindo fazer histórias legais que passam mensagens bacanas. No começo ela fazia isso com todos os filmes, né? Carros, Monstros S.A., Up. Mas Hélio, eu acho que é um bom exemplo de uma mensagem bacana, mas de um formato que já tá saturado, que, sei lá, pra eu e pra você que já tá mais crescido, fica sem graça. Olha, não é que Hélio seja um filme ruim, ele não é, de jeito nenhum. Mas ele é daquele tipo de filme que parece que foi feito pra passar uma mensagem bacana e só. Ele não sai do raso, não inova, não deixa a gente de queixo caído, sabe como o Pixar costumava fazer? Caraca, filmar, sabe? Pô, cara, a gente tá falando de Monstros S.A., pensa nisso. Monstros S.A. é uma obra-prima, entende? O que você sentiu nos primeiros filmes da Pixar, tipo Os Incríveis, Toy Story,
você não vai sentir Hélio. Que é aquela sensação que você assistiu uma história legal e quando você pensa sobre a história que você assistiu, ela tem uma mensagem muito bacana no fundo. Então vale a pena? Vale a pena esse filme? Olha, se você tiver filhos de até uns 12 anos, quiser levar eles pro cinema, até vale. O filme é bonitinho, tem uma mensagem legal, tem brilhinho na tela, tem cor pra caramba, tem personagens fofos. Pô, dá vontade de apertar de squish, né? Pra caramba. Certeza que eles vão curtir. Mas pra ser sincero, talvez valha mais a pena você botar eles pra rever algum outro filme da Pixar, né? Tipo o Wall-E, né? Que também fala de solidão e é ficção científica. Agora, eu acho que você, que tem mais de 14 anos, vai ficar um pouquinho entediado com a história. Então talvez não valha tão a pena gastar seu dinheiro com ingresso. Ele é cheio de boas intenções, realmente tem sim, cara, coisas muito bacanas e não é um filme ruim. Mas na minha opinião, ele vai acabar caindo na prateleira de filmes esquecidos da Pixar. E você, o que você achou? Se você assistiu, já volta aqui no futuro e comenta aqui o que você achou do filme. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre trazendo pra vocês as melhores dicas do universo nerdístico, falando sobre o universo de cultura pop, do entretenimento. Cultura pop é entretenimento no geral, aqui a gente fala sobre tudo. Obrigado de coração, galera, até a próxima. Fui! Uhul!